A nossa convidada de hoje, ela só no Instagram tem mais de 33 mil seguidores. Ela é uma digital influencer. Ela dá dicas sobre viagens, sobre moda. Falando de viagem, fez uma viagem que acho que é a viagem do sonho de muita gente, né? Ela vai falar sobre isso A terra também. do Tio Sam. Ela faz umas propaganda para SMN também, né? Faz, é bem bacana. Gente, Bem a feito. nossa convidada de hoje é, Raiane, Olá, é a Raiane Rai Pompa Oliveira. P dos Três. isso. Exatamente. Raiane, seja bem-vinda e muito obrigado por aceitar o convite, tá? Eu que agradeço. Fiquei bem ansiosa, mas foi uma honra. Bacana, bacana. Raiane, bom, na divulgação lá do Instagram eu coloquei você como digital influencer, né? O seu Instagram é rai.ap dos três. Então você começou com um Instagram de reforma de apartamento, né? Sim, Como que foi? Por que que você começou? Como que você começou? tá. Bom, eu comecei, ele foi em 2019, em dezembro de 2019. Eu comecei totalmente sem interesse nenhum em crescer. Foi mais, eu vou compartilhar algumas coisas. Foi de tanto uma amiga minha, eu trabalhava com uma amiga minha que ela falava, ai, Rai, você gosta de conversar, você gosta de dar dica. E ela estava reformando na época também, então ela pegava muita dica minha. E aí ela falou, por que que você não cria um Instagram de apartamento, um Instagram de divulgação de dica, para você dar essas dicas? E na época eu segui alguns instas do mesmo nicho, um da região, outro de fora. E aí eu me inspirei, eu falei, quer saber? Vamos começar. Aí eu fui lá e criei o Insta e eu tinha muita vergonha. Muita, muita de aparecer. Eu não aparecia de forma alguma. Acho que eu demorei uns 2, 3 meses para mostrar meu rosto. E aí eu criei ele em dezembro, comecei a postar algumas dicas e a primeira dica que eu postei foi uma que bombou, assim. Eu postei uma dica que o meu marido fez ligando a fita de LED no depurador de casa. E aí a gente ligava essa fita de LED na cozinha através do depurador e só gravei isso, mostrei. Aí, nisso, uma vizinha, uma influencer também, digital influencer bem grande da região, ela viu, ela achou super legal, eu já seguia ela na época, e ela compartilhou no dela, e aí pronto. Na época veio mais de 1.000 seguidores, acho que em um mês. Aí eu falei, nossa, em um 30 mês. dias? Caramba. Em um mês, acho que foi até um pouco menos. Falei, nossa, né? Aí eu, eita, peraí, o que que tá acontecendo? Eu lembro que quando eu conversei com uma amiga minha, essa que me influenciou, que me incentivou a criar o Instagram, eu sou cristã. E eu fiz uma oração, falei, Deus, bom, se for da sua vontade, vai dar certo. Se não for também, que nem cresça. No primeiro mês, pô, cresceu, deu 1.000 seguidor. Aí eu comecei a assustar, falei, tá, o que que é isso? Porque até então não tinha nada de seguidor na minha página. Eu comecei o Insta do zero, não peguei um Insta que eu já tinha, criei um novo, né? Porque eu tinha o meu pessoal, tenho até hoje o meu pessoal. Criei um do zero, então eu falei assim: não vai ter ninguém, né? E ainda lembro que eu nem falava para as pessoas que eu tinha parente, amigos, nem falava. Eles foram me Você descobrindo. colocou e não. Foi, não falei. Eles foram me descobrindo aos poucos. Até hoje tem gente da minha família que acha que nem sabe. E aí começou a crescer, e aí logo em seguida veio pandemia, não podíamos sair para canto nenhum. Eu ia competir na Itália em abril, e aí fechou tudo, aí eu fiquei Competir em decepcionada. quê? Dança, sou Dança. bailarina Ah, também, tá. desculpa. Sou bailarina e eu tava Ah, super animada, comecei a falar sobre isso no Insta também, aí fechou tudo, não consegui viajar. E aí calhou de o meu marido começar a trabalhar em uma outra empresa e não ter tempo para nada. E aí eu enfiada dentro de casa o tempo todo, aí eu falei, vou começar a usar mais o Instagram. E aquilo para mim foi uma terapia. Então, por isso que eu levo muito no hobby, muito no prazer hoje, porque o Insta acho que me salvou muito de não ficar pirada dentro de casa. Então, aí começou dessa forma. mas só pra gente. A segunda teve estoura também? Do que? Postagem. Sim, foi muito bom. E foi uma atrás da outra. E naquela época eu achava que o Insta estava muito melhor do que hoje na questão de crescer.
Hoje tem o Reels, que é isso que dá um engajamento legal, mas antes era só foto. Então, assim, teve foto minha que eu bati 100 mil em 24 horas. Caramba. Então, aquilo era muita coisa. E aí eu comecei a dar dicas de coisas que eu tinha em casa. Comecei a gravar as coisas que eu tinha em casa, porque eu já tinha passado da fase da reforma. E comecei a ensinar, ó, nessa parede eu aumentei 15 centímetros de gesso, então isso me possibilitou aumentar meu painel, colocar uma televisão maior. Comecei a mostrar as coisas que eu já tinha em casa e que para mim eram coisas normais. Só que para outras pessoas que estavam na época da reforma, começou a pegar inspiração, falou: "Ah, eu vi o Instagram da Rayane, ela fez isso e olha que legal". E aí começou muita gente a fazer igual e me mandar foto, falar: "Ai, Ray, eu me inspirei em você". E aí isso foi crescendo, crescendo. Eu lembro que em um ano eu bati 10 mil seguidores, Caramba. que pra mim é muito, porque hoje em dia tem muito sorteio, essas coisas que te ajudam a crescer, né? E aí na época eu não fazia, então bateu 10 mil, aí no segundo ano também a gente bateu 20 mil e aí foi indo, sabe? Tá sendo bem de forma orgânica. Foi de pouquinho em pouquinho, sempre cada mês crescendo um pouco mais. E aí foi assim que começou.